Tá, então o paper, esse aqui é um paper do meio do ano passado, né? Ah, deixa eu só perguntar, o meu pointer do mouse, vocês veem aí? O meu mouse? Sim. Tá, massa. Sim. Tá, então o meio do ano passado é do grupo do Busak, né? Um paper na Science. Esse Tingley tem publicado bastante com ele recentemente. E o Antônio Fernandes Ruiz é um conhecido nosso em termos acadêmicos, a gente já leu, tipo, ele é coautor principal no paper do Schomburg, ele tem também aqueles métodos de aplicar ICA, né, para ver as origens dos field potentials lá em hipocampo, então, velho, tem alguns trabalhos sólidos aí que a gente já leu dele, né. Tá, então o trabalho aqui é olhando para Ripple, né, e então o claim, eu gosto desse tipo de trabalho no sentido de, um punchline como título, né, então basicamente está dizendo que as ripples, né, na realidade as sharp wave ripples de longa duração, elas melhoram, né, a memória. Então vamos ver como é que eles, opa, vou me ajeitar aqui, caiu, vamos ver como é que eles chegaram. Padre, esse Eliezer aí também é brother nosso, ele é brasileiro, terceiro autor aí, né? Ele é brasileiro, ele é brother nosso, ele foi colega do Clayton, lá da UFMG. Sim, sim. E a gente já interagiu com ele para montar microdrives, coisas assim, ele estava implementando isso lá na Unifesp. Ele foi aluno do UFBC aqui, aluno do Marcelo Reis, e agora tá lá no Einstein, no mesmo lugar onde eu fiz o pós-doc lá com o Sapenha, ele tá no outro andar, ali no mesmo prédio. Bacana. O Einstein lá, né? Não o nosso Einstein. Isso, o Einstein lá em Nova York. Bacana. Bom, então vamos fazer... Oi, diga. Desculpa. Não, ouvi, diga. Eu também lembro dele da UFBC, ele foi aluno do Marcelo Reis mesmo. Da época que eu fiz estágio lá, aliás. E ele é cunhado do Clayton também. Enfim, desculpa. Tá, o paper ele é pequeno, bom, o paper da Science em geral são pequenos, então acho que vai dar para ler relativamente bastante em relação a papers que a gente apresenta aqui. Então eu vou ler o abstract aqui, né? Então, as ripples associadas às ondas agudas, as sharp wave ripples do hipocampo, foram hipotetizadas, né, essa teoria bem widespread, né, como um mecanismo para consolidação de memória e planejamento de ações, né. Em termos de consolidação de memória, a gente tem aquele two-stage memory model, né, que tem um certo processamento no hipocampo, e aí as memórias elas são migradas para o neocórtex, aí uma teoria vigente é que essa migração, né, essa saída de informação do hipocampo para o córtex ocorreriam durante esses eventos de ripples, né, então seria um evento de output do hipocampo as far as the theory goes, né. Aqui já começam os resultados, né. Isso aqui, desculpa, eu li no meu tablet só para dar um background e acabei de passar para o meu computador, né, então isso aqui são minhas anotações do tablet, mas enfim. Então, já como resultado, mostrando que eles falam que a duração das ripples tem uma distribuição skewed, inclinada, é isso? A maioria das ripples são curtas, mas tem uma minoria de ripples de eventos de longa duração, a gente vai ver essa distribuição. Aí eles estão dizendo aqui que eles descobriram que essas ripples mais longas, embora elas sejam mais raras, mas as mais longas, elas costumam ocorrer mais, elas aumentam, né, a ocorrência delas em situações onde há uma certa demanda cognitiva, né, de memórias, isso trabalhando com ratos. Então, isso aqui, naturalmente, eles vão mostrar que, então, tarefas de memória são associadas com uma fração maior de ripples que duram mais, e, além disso, eles fazem intervenções, eles mostram que, artificialmente prolongando essas ripples, na verdade, a ripple, a ocorrência dela é espontânea, mas eles prolongam com um estímulo optogenético lá, a gente vai ver, na verdade, eles vão tanto prolongar quanto truncar, e é a mesma intervenção, mas, enfim, pelos que eles descobriram lá, pelos que eles mostram, se a estimulação é fraca, prolonga, se a estimulação é mais forte, você tem um truncamento, um encurtamento da ripple. Mas, enfim, Oi. Não, uma pergunta naive aí da teoria de geração de ripples. Você falou que os ripples são gerados no hipocampo, é isso? Não, deixa eu mostrar aqui. Oi.
Não tem a possibilidade de um ciclo de loop aí que vem de algumas regiões do córtex, mesmo que seja do entorrinal, que gere também esses... Eles vão discutir isso lá no último parágrafo que tu está montando aqui, né? Acho que a gente chega lá para ver da onde... Assim, classicamente, o que a gente está falando são é um evento eletrofisiológico, então algo que se vê capturando a atividade elétrica do cérebro extracelularmente. Então para quem não conhece, que é o Sharp Wave Ripple, teria que pegar um hipocampo aqui, né? Mas aqui a gente está se aprofundando, né? Então aqui para cima estaria, enfim, o crânio, e aqui a gente está entrando para dentro do cérebro, aqui já está na região do hipocampo. O hipocampo tem diferentes camadas, né? Então, o que é chamado de Sharp Wave é algo que você consegue ver mais classicamente no extrato, o radiatum do CA1, que seria essa deflexão aqui, essa onda mais lenta, até a frequência dela, enfim, seria um delta-like frequency, mas é um evento isolado. Isso aí seria input de CA3, é isso? Exatamente. Então, a teoria como mas o input não é no lacunoso, não? Lacunoso molecular? O do lacunoso molecular chega mais entre o neural córtex, né? O do CA3 chega mais para baixo um pouco. Aí seria radiatum aqui, né? Pode dizer, aqui são dois registros, um na camada piramidal e outro em radiatum. Aqui eu não estou indo para baixo mais não, aqui é só aqui de novo é piramidal e aqui é de novo radiatum. O que esse exemplo está mostrando é uma ripple curta e uma ripple longa. Mas a ripple em si são essas ondas rápidas e a sharp wave é essa deflexão aqui. Isso aqui é concomitante, né? Então, dependendo de onde você estiver registrando, se você estiver lá em radiatum, você vai ver essa deflexão aqui, que é a sharp wave. Se você estiver na camada piramidal, a sharp wave está aqui ainda também, numa amplitude menor, e aqui, inclusive, está phase reversed, né? Você vê que a sharp wave vai para cima, que a sharp wave está indo para baixo. Mas junto com isso tem essa oscilação mais rápida, né? Riding on it, isso que eles chamam de ripple oscillations, e isso aqui, até onde se acredita, tem a ver com inibição, meio que você teria um drive excitatório e teria um recrutamento de inibição, né? Digamos, basket cells locais ali, ou axoxonic cells, que gerariam essas oscilações aqui. Esse drive aqui do Sharp Wave, isso é de CA3, isso está bem, digamos que é bem sólido, né? Mas agora, se tem alguma coisa mais upstream, voltando para a tua pergunta, que está fazendo o CA3 fazer isso, daí eu não sei, né? No último parágrafo, a gente chega lá, no último parágrafo eles discutem até que ponto isso aqui os resultados aí estão mostrando alguma organização interna, ou quer saber, a gente já pode ir lá. Tá, então já vai acabar o paper. Já que você tá falando aí, falando dos métodos, eles usam, né, esses dois sinais para detectar Ripple, Sharp Wave e Ripple. Porque tem gente que só usa o Ripple, detectou o Ripple numa frequência, passou um threshold lá de amplitude. É que é o seguinte, as ripples, elas ocorrem junto com as sharp waves, né? Você vai ver mais ripples se você estiver na camada do soma, lá, né, na camada piramidal, que é onde estão os corpos celulares. Você vai ver mais sharp waves se você estiver no radiatum, mas são eventos concomitantes, é um complexo, como se fala, isso aqui, né, sharp wave ripple, né. Agora, em termos práticos, tem muitos papers que, na prática, só trabalham com ripples, detectam ripples, e só, enfim, embora escrevam paper, Sharp Wave Ripples para cá, Sharp Wave Ripples para lá, em termos operacionais metodológicos, a detecção foi só em nível de ripples. E eles estão assumindo que o Sharp Wave está vindo junto, né? Mas aí tem que cuidar quando você lê o paper. Nesse paper aqui, é interessante que eles controlam para isso. Então, eu vou me adiantar. Eles controlam para a ocorrência de ambos, né? Tá, então estou me adiantando aqui, mas só para ter a ver com a tua pergunta, que seria o seguinte, ó. Se você olhar a como eles detectam aqui na hora, bom, eles vão fazer umas intervenções optogenéticas, eu vou voltar nesses resultados. E um Ripple sem Sharp Wave está dentro da teoria da consolidação, não? Até onde eu sei, são todas concomitantes, né? Então, deixa eu te mostrar aqui, ó, a maneira como eles detectaram eles têm, então tá aqui um esquemático, né, enfim, são registros bilaterais, tem esse probe aqui grande, esse probe vai aparecer depois na figura 2 lá de novo. Então, basicamente, ele tem um contato, esse CX eu que escrevi aqui é no córtex, tem um no extrato piramidal, esse aqui é meu SP, e esse aqui é o SR, extrato radiatum, né? Então, o que eles estão dizendo é que a maneira como eles detectaram aqui, eles estão filtrando esses dois contatos, um lá em cima no córtex e outro no extrato piramidal, para passar frequências rápidas, que está aqui, na faixa Ripple, e esse cara aqui do radiato, eles filtram mais lento, para passar, seria um delta frequency, mas na prática não é uma oscilação delta, porque seria um evento isolado.
Então, aí eles retificam esses sinais, eles pegam o envelope de amplitude, né? Você pode chamar de retificar ou o nome que quiser. E aí a maneira como eles detectam as ripples é você tem que ter o sharp wave acontecendo, ou seja, esse cara tem que passar de algum threshold, né? A bem dizer, enfim, aqui está indo para baixo, não é necessariamente retificar, né? Mas enfim, é algum threshold para ver se tem atividade do sharp wave. E ao mesmo tempo aqui sim, desculpa, o envelope de amplitude é só para essas duas mais rápidas, não é para essa aqui não. E aqui você vê o envelope de amplitude dessas duas, então quando o envelope do ripple sobe, em teoria você tem um flag para uma ocorrência de um sharp wave ripple, mas contudo, esse cara aqui que está no córtex, ele não pode passar de um threshold também, porque se esse cara aqui passa de um threshold, eles assumem que é ruído, seja algum evento muscular, alguma coisa, enfim, tem que ser um aumento de atividade rápida, restrita o ripple do piramidal, que não pode ocorrer simultaneamente no córtex. Enfim, aí se é detectado, e os caras... Oi. Não tem gente que fala de coupled e uncoupled ripples? Você pode detectar uma ripple no córtex que não está acoplada com o sharp wave ripple do hipocampo, né? Tudo bem, eu estou falando desse clássico, né? Aí é que na literatura você vai entrar em fast gamma também, né? Ixi, não desliguei meu Skype. Bom, acho que é só não responder que o Brancac. Eu acho, sim, você pode, tem muita gente que trabalha com Ripple só nesse nível aqui, filtra, acompanha a distribuição de amplitude, se a amplitude passa, né, o envelope passa de um certo threshold, você diz que é um evento de Ripple. Mas, assim, aqui eu estou falando desse Ripple Classic hipocampal, assim, se você for ver, claro. Tem muito fast gamma que, a bem dizer, enfim, você vai chamar de fast gamma ou vai chamar de Ripple? Né, não... Tem ainda na teoria aí dos ripples, aqueles eventos mais rápidos que são, na verdade, relacionados com eventos patológicos associados com a epilepsia, que acontecem na mesma banda, na mesma frequência, mas é outra coisa, eles acontecem não exatamente na mesma banda também. São mais rápidos ainda, eu acho, né, Adriano? Aí eu não sei os detalhes, mas tem ainda associações patológicas disso. Só um pouquinho, eu estou avisando meu colaborador que ele está aparecendo, vocês devem estar vendo ele aqui, eu vou pedir para ele, sorry guys, ele está falando comigo. Chama ele também. Soon, I will get back to you, talk soon. Então, assim, esse patológico que tu falou, são os fast ripples, tem muito trabalho em humano, e eu acho que tem slices também, né, mas esses fast ripples, eu desconfio que eles não existem genuinamente. No sentido, eu acho que são aqueles traçados bem absurdos que você vê em epilepsia, que vai para tudo que é lado, né? Vocês estão comigo? Agora tá tão silencioso. Alô? Tá, beleza, ficou... Não, tava ótimo o silênciozinho, mas só me assustei, achei que eu tava falando sozinho. Então, esses fast ripples patológicos aí, o ripple por si só já seria, sei lá, 150 a 250 Hz. Né? Então, note que tem uma interseção com fast gamma, que iria até 160, 170, mas enfim, esses fast ripples que seriam 300, 400, algo assim, eu desconfio que eles não existam de verdade, acho que são aqueles artefatos de filtragem, de quando você tem uma deflexão muito abrupta, que esses traçados de epilepsia, vira e mexe, você tem umas coisas bem feias, e quando você filtra, aparece algo rápido, mas eu acho que vem da decomposição desses abrupt deflections. E tem alguma diferença da amplitude de um fast gamma para um ripple, para poder diferenciar dos dois? Pois então, esse aqui é o que eu ia mostrar agora, né, a classificação deles, né, aqui eles não estão mostrando o traçado, lembrando que são 3 traçados, né, piramidal, o radiatum e córtex, e aqui está mostrando só o piramidal e o radiatum, né, então aqui filtrado para pegar, enfim, o sharp wave aqui para o ripple, então isso aqui seria um true ripple, como eles estão chamando, true sharp wave ripple, você tem uma atividade lá que passa do threshold no piramidal e tem aqui também, e aqui nesses outros eles chamam de... Bom, é que ele não está mostrando o córtex. Aqui, se ele está chamando de artefato, é porque o do córtex tem que estar tendo esses caras aqui também, né? Enfim, e aí, por isso, tem uma definição de fast gamma. De certo, ele passou aqui e não passou no córtex, mas o córtex não está sendo mostrado. Mas nota que nesses outros você não tem o sharp wave, né? Bom, gente, vamos. Eu disse que hoje ia ser rápido, a gente nem começou ainda, né? Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu voltar aqui para o abstract. Bora. Bora. Aqui, voltou.
Então, onde é que a gente estava? Tá, prolongation of espontâneo. Então, se você prolongar as que ocorrem espontaneamente através da... Então, eles conseguem detectar. Então, isso foi uma figura que eu já vou considerar que, enfim, foi mostrada. Daí, se estimular optogeneticamente, eles vão ver que esse prolongamento artificial também aumenta. Mas não... Assim, eles podem dar essa estimulação optogenética também em evento, num time mais randômico, que não necessariamente logo na colada, ou seja, então aqui a gente não está falando de prolongar, a gente está falando de criar uma outra ripple, e aí eles vão chamar de esses randomly induced ripples. Então esse cara que não teria efeito, que teria efeito seria prolongar a ripple, mas não criar ripples a qualquer momento. Tá, eles falam que o conteúdo neuronal, ou seja, quem que de neurônio estava disparando, propriamente dito, dessas ripples randômicas, induzidas randomicamente, era similar às ripples curtas, e não tinham muita informação espacial, né? Então, agora está olhando para as células que estão ativas, as características delas, né? E aí, o que ele vai afirmar é que as células que estavam ativas nessas ripples prolongadas, elas tinham mais a ver com o maze que o animal estava, né? Então, enfim, isso vai ficar mais claro quando a gente ver o resultado, mas teria uma informação espacial mais relevante, digamos assim. Ainda segue dando resultado de spikes, né? Então, essas ripples prolongadas recrutaram mais novos neurônios, né? Que representavam os braços do labirinto, né? A gente vai ver que labirinto é esse exatamente. E aí, termina o ápice com uma pequena hipótese, então, que esses caras, os ripples mais longos, que fazem um replay dessa atividade de spikes que tinha a ver com a tarefa, são críticas para a memória, né? Então, eles têm um resultado bacana também, que eles conseguem tanto aumentar quanto diminuir a performance do bicho, né? Não sei porque esse que... Na verdade, até sei, porque é um paper que acho que já tinha sido mostrado, né? Que dá para diminuir a performance se você interromper as ripples, talvez por isso que não tenha ganho tanto peso, mas é um resultado que eu gostei, né? Então, não apareceu no ápice, mas eles vão tanto aumentar quanto diminuir a performance. Mas vamos lá, então. Aí, bom, como o paper é curto, eu vou só dar uma olhadinha aqui. Sharp Waves, é o que eu falei, aquela deflexão negativa lá no radiatum, e reflete a magnitude do CA3, inputs. A ripples acontece mais onde estão os corpos neuronais lá, e é uma frequência mais rápida, né? 140 a 200 ou 250, depende do autor aí. Tá, então o resultado primeiro eles olharam a duração das ripples, né? Então agora esquecendo Sharp Waves, olhando para as ripples, eles vão dizer que a duração era skewed, que me faltou tradução, mas acho que é inclinada, né? Não sei. Tem uma minoria de long duration, né, dentro de várias de curta duração. Então, esse resultado está aqui. O que a gente tem aqui, então, na figura A, é só mostrando um exemplo de uma ripple, Sharp Wave Ripple curta, Sharp Wave Ripple mais prolongadinha. Ok? Se você pegar... ele já cai direto no resultado aqui, né? Mas tudo bem. Tá, aqui seria a distribuição, então se a gente olhar esse familiar aqui, né? Então aqui são bichos explorando ambientes familiares, eu vou mostrar para vocês, tem uma suplementar boa, mostrando quais são eles, né? Aí basicamente, aqui é a distribuição da duração das ripples, né? E então, nesse tail aqui, seriam as ripples mais longas, né? Então ele está dizendo que, enfim, as ripples a grande maioria seria relativamente, enfim, o que é longo, o que é curto, depende da gente dizer que é longo, que é curto, né? Mas as ripples estaria a grande maioria aqui, mas teria umas pequenas ripples prolongadas, e dele já cai num resultado. Acho que eu vou parar de ler e vou para o resultado, então, né? Tá, o que eles vão mostrar, então, que essa fração de ripples mais longas, elas vão ser maiores tanto em ambientes novos, em relação ao familiar, bem como em tarefas que requerem memória, comparado com tarefas que não têm essa demanda de memória. Então, eu vou mostrar esses resultados, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para ler aqui. Tá, então vamos para os resultados. Aí vou mostrar aqui, vou mostrar na suplementar. Então, aqui basicamente, eles têm um algoritmo de detectar ripple, quanto tempo dura, e o resultado é essa barriguinha aqui, né? Então, essa barriguinha está dizendo que tem mais probabilidade, né? Tem uma maior probabilidade, maior fração de ripples mais longas, né? Então, duração, então aumenta com X, ocorrendo quando os animais exploram um ambiente novo em relação ao familiar. Tá? A gente já vai ver isso de novo nas figuras suplementares com um pouquinho mais de detalhe. Então, aqui é a mesma coisa, mostrado de outra forma. Então, isso aqui são as frações
esse 10 na menos 1 é 0,1, né? 0,1 segundo é 100 milissegundos. Então, ele está cortando aqui e vendo a fração da distribuição que cai para cá, né? Ripples maiores que 100 milissegundos. E ele mostra que novamente, quando os eventos de ripples que ocorrem quando o animal está num ambiente novo, que são mais prolongadas, é maior essa proporção em relação ao ambiente familiar, né? Claro que o ripple, eles estão detectando quando o bicho está parado, né? Tem lá uma definiçãozinha no suplementar, enfim. O clássico do ripple, a gente tem esses online e offline modes, mas enfim, o ripple ocorre quando o bicho não está explorando, né? Ele é um estado complementar ao do θ que aparece quando o bicho está explorando. O que eu estou fazendo aqui? Eu ia mostrar... Tá, então, deixa eu só ver uns detalhes de materiais e métodos aqui, deixa eu ver se tem algo relevante. Tá, uma bancada de rato, eles estão registrando... Esse vai aparecer melhor na figura 2, mas são aqueles super chic multi-silicon probes, né? Na verdade, tem... Não vai falar em algum lugar aí, mas são 5, tá aqui, né? Tem um chunk grandão de 16 sites, que esse cruza tudo, vai lá do córtex e penetra em várias camadas, e tem 4 chunks de 12 sites que são mais locais, próximo da piramidal. Eu já volto aqui, eu sei que está uma fuga de ideias, mas para ilustrar bem o que está rolando. Está aqui os probes, ó. Espero que dê para ver, deixa eu dar uns Ctrl mais aqui. Ai, miséria. Pro lado. Estão vendo eles aqui? Ó? Então tem um grandão aqui, que cruza tudo, e tem vários apertadinhos aqui. Né? Então, assim que eles registraram, umas coisas super chique, né, que a gente vai ficar bem satisfeito se aparecer online depois para a gente trabalhar. Né? Enfim, isso aqui é essa coisa de métodos. Né? Na hora do optogenética, eles vão estimular as piramidal cells, né? Camquinase 2 essa enzima, ela é específica, no hipocampo específica para piramidal cells, então quem tá expressando a xenorhodopsina vão ser os neurônios excitatórios, né? Deixa eu ver se tem algo de métodos aqui, ripple truncation. Tá, então, é que agora vai aparecer familiar e não familiar, e memory task e non-memory tasks. Então, os non-memory tasks são esses 3 aqui, é basicamente o bicho andando num linear track, num circular track, ou num open field, né? Tá, eles têm registros de 30 a 60 minutos. E aí os memory task deles, eles têm aquele T-maze clássico, na verdade é um 8-maze, né? Mas o bicho tem que escolher esquerda ou direita, eu não sei se é Q-induced ou não. Ele vai ter esse cheeseboard maze, na verdade isso vai aparecer mais na figura 1 e ele vai se concentrar mais no M-maze que ele tem, né? Esse aqui, se eu não me engano, não vou ler agora, gente, mas ele vai ter o desenho lá, uma tarefa que ele tem que ver aonde tinha a recompensa. Beleza. E o que vai ter muito bicho novo mesmo, até porque esses caras aqui, se eu entendi bem, ele usou o dataset que eles já tinham, né, que está disponível no CR-CNS lá, né. Mas acho que o dado novo que foi colhido mesmo para esse experimento foi esse M-Maze Experiments, né, então um bando de rato. E eu já explico também como é a tarefa, mas enfim. Aí fora isso, então, novamente, tem eventos non-memory task, esses 3 aqui, e tem os memory tasks, esse cheeseboard maze, o T-maze, e esse M-maze. E ainda ele fala que fez exploração, como é que é o protocolo dele de novel e familiar. Mas, enfim, ele diz que as sessões novel são novels, aí tem detalhe aí, né? Acho que é num ambiente novo, o flooring é diferente. Bom, eu não vou ler agora de novo, né? Mas deixa eu botar aqui os bichos novos, né? Tomara que apareça no CR-CNS aí. Um monte de bicho. Como detector, não vou ler agora. Blá, 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 blá. Eu quero chegar na suplementar aqui. Tá, que é junto com essa suplementar, ali é outra, né? Mas só para ilustrar, então, né? Aqui estão novamente, que eu já falei, as non-memory tasks e memory tasks. Já volto para cá, vamos voltar aqui, acabar essa, daí eu leio aquelas figuras suplementares com vocês. Então, o resultado é esse, né? Esse teste familiar e novel, tá lá a explicaçãozinha, como é que eles fizeram, enfim. Mas tem mais ripples longas na novel e mesma coisa no memory e non-memory. Então, comparando as ripples naquelas 3 tarefas de memória, você tem a fatter tail, né? Uma proporção maior de ripples na tarefa com memória e não memória. E ainda eles vão ter essa diferença de certo e errado, que eu já volto.
tá? Então, vamos ver a suplementar desses caras. Então, basicamente, aqui é o que estava sendo mostrado lá para cada uma das tarefas, né? Então, isso aqui eu achei bem bacana, né? Porque você vê que parece um evento bem robusto, né? Porque você vê que, enfim, para essas 3 tarefas, lá, o que a gente viu lá foi agrupado, né? Que a gente vê a distribuição. Então, que enfim, em resumo, para os memory tests, a duração dos ripples estão maiores aqui do que aqui. E a mesma coisa para essa proporção, né? Proporção de ripples com mais que 100 milissegundos de duração está maior para esses 3 caras em relação a esses 3 outros aqui. Então, bem bonitinho, valendo... Isso aqui, para mim, em qualquer paper normal, que você não precisa brigar por espaço, seria uma figura principal, né? Porque está bem bacana, né? Aqui eles estão mostrando a duração... Esse aqui agora é só no MDE. É só no... Ele vai focar muito nesse M-Maze, ok? Então, basicamente, ele está mostrando que, conforme você vai indo no M-Maze, que é um memory task, eu acho que tem a ver com esse negócio de novel e familiar, pelo visto, né? Você vê que a duração cai em vocês fazendo várias sessões nesse cara, e também essa proporção de ripples mais compridas cai ao longo dos dias. Porque o que eu não mostrei aqui é um que eu pulei, mas já tinha mostrado lá. Não, na realidade, essa questão do novel e familiar estava aqui, né? Na figura principal. O que tem na 1 ainda aqui, o que eles vão mostrar é que... O que é aqui? Tá, é que eles não viram diferença em frequência, né? Então, basicamente, nessa primeira linha inteira é familiar contra novel, e aqui é memory, non-memory mazes, né? Tasks, né? Então, eles não veem diferença em frequência, e amplitude tem um pouquinho de diferença, com o novel e o memory tendo um pouquinho mais de amplitude. Esses dashed lines são as médias das distribuições, né? O primeiro momento. Eles também vão ver que ele tem essa definição de se a ripple é single, double and triple, né? E eles vão ver que a proporção de double ripples e triple ripples é maior no novel e também é maior no memory, né? Então, em termos de pegar a ripple total, você vai aparecendo umas figuras mais para baixo, exemplos dessas doubles and triples, mas enfim, você tem essas ripples mais compostas, né? 2 ou 3 na coladas, tanto no memory quanto no novel. E aqui é olhando o firing rate, você tem um aumento de disparo, cada neurônio é normalizado nos seus scores, isso aqui é média de score com desvio. Então, tanto o piramidal quanto o interneurônio disparam mais para ambientes novos em relação ao familiar e para memory task as compared to non-memory tasks. Ok? Aí agora, esse F aqui vai ter a ver com aquela outra figurinha lá, né? Então, normalmente eles focam muito no M-Maze F. Esse F é... Cadê o cara? Proporção, é só no M-Maze, né? Então, a proporção dessas ripples mais compridas, que eu tenho esse corte em 100 milissegundos, ele está dizendo que é preceding or after. Não, isso aqui, esse M-Maze eu vou explicar, mas vai aparecer uma figurinha para explicar ele, né? Mas você tem um delay, né? Então, eu estou contando as ripples no delay, o bicho está basicamente no meio, vai ter que escolher a esquerda ou a direita. Né, aí estão dizendo que quando o bicho acerta, prior, né, antes de acertar, você teria essa coisa mais preditiva, né, uma quantidade maior de ripple antes da escolha, né, de eventos corretos comparado com errados. Aí você pode, desse cara aqui, fazer uma diferença e criar uma métrica única que dá no mesmo, que é esse gráficozinho aqui. Enfim, mostrando que no M-Maze, aqui está escrito M-Maze, né, esse índice aqui é bem clássico para várias ciências, enfim, né, mas 0 significa proporção igual, positivo tem mais no correto e menos, negativo tem mais no error, mas enfim, aquele resultado mostrando de uma outra forma, que você tem mais eventos então isso aqui está comparando a proporção de ripples de longa duração no delay period do M-Maze task prior to correct em relação a error trials. É isso. Então, em resumo, o punchline é que você teria uma relação entre o comprimento da duração das ripples e um certo cognitive load, né? Aí aqui tem mais outras análises na E e na F, que é olhando mais características de disparos. Então, basicamente, eles têm uma definição se o neurônio participa ou não da ripple, né? Esse participation probability é simplesmente você tem um evento de ripple, se o neurônio disparou, ele é considerado como tendo participado daquela ripple, né? Aí você tem trocentos exemplos de ripples que ocorreram e você vê qual a proporção desses eventos que o neurônio teve no mínimo um disparo. Né? Então, é uma caracterização que eles fizeram, né? Não sei o quão importante é, mas basicamente estão mostrando que... Mostrando o quê? Que quanto maior o basal, o firing rate basal da célula, né? Ainda até aqui é 10, aqui é 100, aqui é 1.
Então, quanto mais a célula disparava, maior a chance dela participar de uma Ripple. Que outra característica que eles mostraram aqui é a ordem do... Então, num evento Ripple, você tem várias células disparando, então é possível ordenar essas células, né? Daqui dispara primeiro, para que até que dispara por último. Então, eles criaram um ordenamento, normalizaram para ficar entre 0 e 1, e aí o que está mostrando aqui, desculpa, as duas cores é só porque é célula piramidal ou interneurônio, né? Mas o resultado é parecido para os dois, para tudo que foi feito, eu acho, para quase tudo. Mas, enfim, o que está mostrando aqui é que as células que disparam mais costumam a disparar antes dentro de uma Ripple, né? Em relação às células que disparam mais, que tem um baseline mais baixo, elas costumam disparar mais tardiamente na Ripple, né? Então, isso que está mostrando aqui. Características gerais, aqui é algo parecido, mas o eixo Y agora mostrando que, enfim, veja bem, ele está mostrando que quanto maior o firing rate, maior a probabilidade de participação. E quanto maior o firing rate, menor o rank order. Aí agora está olhando esse cara contra esse, mas se esses são relacionados é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, quanto maior a probabilidade de participação, que tem a ver com o firing rate, tende a disparar antes e vice-versa, né? Então, os neurônios que participam menos, quando eles participam, eles tendem a participar no fim do evento Ripple. O que é esse cara aqui? É firing rate, short, long. Aqui, peraí. Firing rate as a function probability of firing long versus short. Tá, aqui eles estão. Então, eles classificaram as ripples como sendo longas ou curtas, né? E criaram uma métrica, que é a mesma métrica, essa métrica vai aparecer bastante, né? Mas aí, no caso, está olhando para se o neurônio prefere disparar em ripple longa ou prefere disparar em ripple short, né? É a probability para long contra short normalizada aqui, né? Então, é uma diferença entre elas. Então, se der negativo, né? O negativo está na frente do short, significa que o neurônio prefere disparar em ripples curtas. Se der positivo, o neurônio prefere disparar em ripples longas, né? Mas, enfim, o resultado é que quanto maior o firing rate, na verdade, a grande maioria prefere longa, né? Porque esse troço está maior que 0. Mas, enfim, tem uma relação inversa aqui, mostrando que quanto maior o firing rate, menor a probabilidade dele preferir a longa, né? Então, vamos refrasear ao contrário. Então, as células que menos disparam, elas têm uma maior preferência para os ripples longas, né? O que até faz um certo sentido, você pensa, a probabilidade dela disparar já é baixa. Bom, tudo bem que isso aqui é um evento ripple, não é bem assim que eu estou falando, mas igual. Mas se você olhar mais tempo, você tem mais chance de observar um disparo, né? Tudo bem, isso é um evento ripple, né? Isso aqui está se referindo a baseline firing rate. Mas figura 1 está vista. Na suplementar, tinha ainda algumas análises aqui de... Oi. Eu acho que isso aí tem a ver com a excitabilidade, né? Então, quer dizer, se o neurônio tem uma alta excitabilidade, ele rapidamente dispara no sharp wave. Mas tá aqui. Se ele não dispara fácil no baseline dele, ele precisa de muita excitabilidade para poder disparar num sharp wave. Aí esses sharp waves são maiores. Concordo. Não é isso? É assim que eu interpreto também. Tá. Oi, posso tirar uma dúvida? Claro. Nessa última figura mesmo que tu tava, só para ver se eu realmente entendi, quanto maior, pelo que eu entendi, quanto maior a taxa de disparo da linha de base dos neurônios, maior esses neurônios têm uma preferência maior por uma sharp wave longa. E se eles disparam pouco... É o contrário do que tu acabou de falar. Veja, aqui está aumentando para cima, né? Aqui é 10, aqui é 1, 10 na 0 é 1, aqui é 0, 1. Então, quanto mais... Novamente, 0 é não ter preferência, né? Positivo é preferir a longa. Uma métrica dessas aqui, ó, digamos que só dispara na longa. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 sobre 1, vai dar 1, né? E vice-versa, só dispara na short, vai dar menos 1 sobre 1. Enfim, ele vai de menos 1 a 1. É o que tu falou, mas ao contrário, né? Quanto mais dispara, menor essa preferência pela longa, né? Porque mas esse cara... Diga. No eixo X, a parte direita é a longa, né? Sim, a parte esquerda é a curta. Então, isso. Eu entendi. Como tá uma linha negativa, né? Tipo, com a inclinação inversa, eu entendi que quanto maior a taxa, esses que disparam maior na linha de base acabam preferindo indo para uma sharp wave longa. Não, então mas é o contrário. Bem,
Olha aqui, ó, 10 é maior que 0,1, né? Então, esse cara está disparando mais. E aí, se pegar na regressão, só vou olhar para a reta, se pegar na regressão, ele tem uma preferência pela longa de, sei lá, 0,1, digamos. Enquanto quem dispara 0,1 tem uma, assim, só olhando a regressão, sei que não é bem assim, mas enfim, tem uma preferência maior pela longa. Tá, agora é que entendi é bem melhor. Dizer, a grande maioria prefere longa, porque a grande maioria está maior que 0, né? Mas mesmo esse nível de preferência, digamos assim, aumenta para quem dispara menos, né? Quem dispara inversamente proporcional, é que eu me confundi com outro. Eu me confundi com o outro antes, desculpa. Tá. Vamos lá, então. Então tá massa. De suplementar aqui, que ficou faltando, aqui é que lá era baseline firing rate, né? Daí também olham para o firing rate dentro da Ripple, mas o resultado é o mesmo, né? Que é o que tem a ver com o que o Indiel falou, né? Então, em geral, as mais excitadas, assumindo que firing rate está traduzindo a excitação, mas enfim, costumam disparar antes, e então mesmo dentro da Ripple, o resultado é, digamos, parecidos, né? Lembrando que antes era baseline, aqui é em Ripple. Aqui é um resultado parecido também, embora as inclinações para piramidal e interneurônio sejam diferentes, mas essa relação inversa vale para os dois. E aqui mostra que são bem correlacionados, né? O quanto a taxa de disparo dentro da Ripple é bem correlacionado com a taxa de disparo o do baseline, né? Então, figura 1 e 2 suplementar foi também. Vamos lá. Essa era a 1, na verdade a 2 eu já tinha mostrado, que é essa parte da tarefa. Eu estou descendo lá, na verdade o delay está comigo aqui. Aí agora, vamos no paper principal, eles vão para a figura 2. E nessa figura 2, eles vão mencionar, então, normalmente, o resultado é essa característica de duração se correlaciona com, enfim, com novidade ou com tarefa de memória. Daí eles vão fazer intervenções aí, vão mexer com essa parada, né? Então, aqui é mais um diagrama mostrando que as células, que você tem a expressão, né, bonitinha, como deveria, da xenorhodopsina, né? Lembrando que é só nas células piramidais, né? Estão usando o promotor aí, o campo quinase 2. E aí o que eles vão mostrar aqui é esse closed loop optogenetic prolongation, como é que isso funciona. Bom, a detecção, aqui é só cortes histológicos, mostrando que, enfim, é um dado de muita qualidade, né? É bem, enfim, é um top lab aí, né? Então aqui está mostrando, bom, esse aqui eu já comentei, né? Como é que eles detectam para poder ter esse closed loop, né? Um loop fechado, né? Claramente você, enfim, detecta e depois você vai estimular o laser, né? Que é esse cara aqui. Essa figura a gente já viu. E aí o que está mostrando deixa eu ver com qual das duas eu começo. Então, basicamente, o estímulo, então eles detectam isso aqui acontecendo em real time, né? Tá aqui a Sharp Wave, tá aqui a Ripple, e eles lançam um pulso de luz que tem essa característica, ele nasce numa certa amplitude, e em 20 milissegundos essa amplitude aumenta um pouquinho mais, eles dizem que isso evita alguns tipos de artefato, lá nos suplementares vão falar. Enfim, tem essa forma trapezoidal aqui, né? E aí eles ficam estimulando, né? Então, o que eles estão dizendo que, note aqui que a Ripple segue, ó. E eles estão dizendo que a Ripple segue precisamente porque eu estou estimulando, né? Eles vão mostrar isso aqui, só um pouquinho. Então, aqui a proporção de Ripples. Sem estimulação, você tem esse bell shape daqui. Na verdade, é um fat tail, né? Tá vendo que é assimétrico? Esse cara aqui é maior que esse aqui, né? Enfim. Mas esse aqui é sem estimulação. Se você estimular durante a Ripple, você vai ter mais, né, eventos de Ripples aqui mais compridas, né, maiores que... Então, normalmente, 10 na menos 1 é o 100 milissegundos. Opa! Tá mal, né? Aqui tem que ser segundos, né? Vocês estão com 10 na menos 1. Aqui acredito que tem que ser segundos, né? Na outra figura era segundos, né? 10 na menos 1 segundos, Então, aqui acho que tem um errinho de labeling. Mas, enfim, se você estimula com optogenética, que é esse vermelho, é o prolonged, você tem mais ocorrência. Então, você quer uma distribuição, né? A área tem que dar 1, né? Então, ele caiu daqui porque você tem mais probabilidade aqui de ripples mais longas. E aí você também tem esse outro protocolo onde você detecta a ripple, detectei a ripple aqui. Aqui o time scale está diferente, né? Aí eles usam esse mesmo evento de detecção e aí tem um jitter, que eu não vou lembrar de cor, mas... Enfim, eu vou chutar, sei lá, entre 400 milissegundos e 2 segundos, eles vão aplicar a luz. Eu chutei esses números, mas tem um certo jitter que eles chamam de randomicamente estimulam num outro momento que não o momento onde detectaram a Ripple.
Aí, então, esse cara aqui, ele mostra que, na realidade, até tem um aumento até tem, se você pegar, eu não sei se é bom, enfim, você também tem um aumento de ripples, assim, elas não são tão compridas quanto aqui, né, aqui está mais para frente, isso aqui ainda é escala logarítmica, então esse cara aqui está bem mais para frente do que esse, mas você, não sei se é por chance, então vamos lá ver de quanto a quanto esse random. Talvez estivesse na própria legenda, não precisasse ir até os métodos, né? Cadê esse? Não, aqui. A random delay, mas não diz quanto é esse delay. Bom. Random delay, cadê você? É porque eu vi que o random está prolongado. Eu quero saber se nesse random pode, por chance, incluir a própria Ripple ou não. Na primeira página, de 400 a 1000 milissegundos. Aqui, né? Então eu não sei porque esse cara está mais comprido aqui, né? Enfim. Próximo, sei lá, um próximo Ripple, sei lá. Vai que por acaso ele cai e tinha uma outra Ripple que não foi a Ripple que gerou, ele, entende? Dependendo desse cara aqui, levou esse cara. Só que pode ser que antes dele, tinha uma Ripple que ia ocorrer naturalmente e deu sorte, só isso, então. Bom, não sei. Mas o fato é que o Prolonged é o Prolonged e o Random também tem algum efeitinho. Em termos de firing rate, ambos aumentam o firing rate. Então, até porque você está estimulando células excitatórias aqui, né? Lembrando, né? A camquinase. Células que expressam camquinase, né? Então, o espontâneo está aqui e as duas intervenções, você tem um aumento de firing rate. Eu estou pensando por que eles não são altos, por que o random não é alto desde o início? Bom, não sei por que o random não é alto desde o início. Não entendi isso aqui, né? Z-scored fired rates, pyramidal cells, spontaneous and induced ripples. Não entendi. Tem uma diferença aqui, né? Por que teria essa diferença aqui? Tá, porque esse random... Não, entendi a diferença. O prolongo dos espontâneos, o início tem que ser igual, né? Assim, na média, né? Porque e o prolongo você prolonga. Agora, esse random é uma ripple que foi criada artificialmente, ela não é uma ripple espontânea. Né? Então, pelo visto, essas ripples que são criadas artificialmente, o firing rate não aumenta tanto quanto as ripples, porque normalmente esse prolonga do que é artificial é o prolongamento, mas o início dela é natural, né? Então, pelo que eu estou interpretando isso aqui, as ripples naturais têm um firing rate maior. Né? Então, assim que eu vi. Deixa eu ver se tem algo suplementar aqui mais para falar. Foi. Tá, aqui então, essas características, né? Aqui olhando para a LFP, né? Aqui é uma naturally occurring ripple, né? A frequência dela, sei lá, frequência perto de 130. Aqui é um prolonged, né? Então, tu vê que ela aparece aqui e dá uma slowdown a frequência, né? Mas tá aqui ela, e aqui é um random. Então, no random você não tem essa ripple normal antes, né? Mas a característica parece estar um pouco mais rápida, bem dizer, né? Mas tem esse decaimento na frequência também. Aqui está olhando para o peak frequency e está dizendo que a espontânea... Em termos de... Sim, o paper é lindo, né? Mas eu botaria a espontânea primeiro na legenda, né? Porque tu lê da esquerda para a direita, né? Então, eu leio de cima para baixo, né? Então, botaria espontâneas, prolonged e depois random, mas tudo bem. Mas, enfim, a espontânea tem uma bobagemzinha, né? A magnitude do efeito não parece tão grande, mas parecem ser mais rápidas, né? Enfim, até porque esse cara lentifica depois. As amplitudes são mais baixas das que são geradas por optogenética. Isso dá para ver aqui, né? Esse cara que está um vermelho menos denso do que esse cara aqui. Se bem que tem um shade em cima, né? Então também já não sei. Mas enfim, amplitude menor. E esse aqui é o mesmo resultado de firing rate. A diferença é que lá na principal era piramidal e aqui está mostrando o resultado de firing rate para interneurônio. O que mais? Closed loop já mostrei. Tá, vamos voltar para o paper principal. Então é isso. Então a figura 2 é só para mostrar que eles conseguem prolongar as ripples. Tá, aí a figura 3 vem os resultados que eles obtêm com esse tipo de intervenção, né? Então tá aqui o M-Maze que eu disse que ia explicar. Então, basicamente, o M-Maze ele tem uma certa ordem que o bicho tem que aprender a fazer. Daí ele vai dividir a tarefa entre corridas inbound, que é quando o animal tem que ir para o maze do centro, para o arm do centro, para o braço do meio,
ou outbound, né, quando o bicho tem que ir do centro ou para a direita ou aqui para a esquerda, né, então esse aqui é um outro inbound, mas o bicho tem que ficar seguindo nessa ordem, né, ele tem que ir para o meio, do meio para a ponta, da ponta para o meio e do meio para a ponta, né, e aí ele vai dividir os trials entre, eu assumo que esse aqui seja mais fácil, né, porque você só tem que lembrar que tem que dobrar na primeira possibilidade, né. Enquanto que os dois outbounds, quais sejam esse e esse que acho que, enfim, tem um delay, por sinal, pelo que eu entendi aqui, não tem delay, esse delay que o bicho fica preso, tem que olhar aí, talvez uns 20 segundos, é só para quando é outbound, né, e, enfim. E aqui a dificuldade seria maior, né, a direita ou a esquerda, enquanto que aqui, enfim, acredito que seja. Mas é isso, e os rewards, para cada vez que o bicho acerta, então aqui, quando ele sai daqui, é um inbound que tem que ir para o meio, vai ganhar reward. Para cá, se ele acerta, vai ganhar reward, enfim, ele tem reward sempre. Inclusive, é nesses eventos de reward onde as ripples costumam correr, que nem no paper do Alan aí, né, do Injael, né. Na verdade, o paper do Injael não é, a gente está publicando sobre outra coisa, né. Na verdade, que nem o paper do Pavão, estou viajando, que a gente mostra mais ripples nos rewards, né. Enfim, isso é bem sabido. Troquei a bola dos papers aí. Perdão, tá? Então aqui está a performance do bicho, né? Note que a performance é maior para o inbound, então o inbound costuma ser mais fácil. Tem 3 grupos, né? Os normais, os que eles prolongam as ripples e os que eles geram ripples randômicas. E basicamente é isso, um resultado de aumento de performance, mas aparentemente só vale para o outbound, né? Que é parecido com aquele paper, né? Da HBL? Que eu falei. Não, o que eu apresentei, que aí nesses... Porque, tipo, no que ele tá saindo do fora, o teu era não precisa lembrar de onde veio, né? O teu é um M-Maze também, né? Mas, enfim, a diferença está aqui, eles estão indicando a estatística aqui na legenda, mas é isso, ó, então você, em resumo, punchline, né? Que inclusive é o título do paper, né? Na verdade, o paper é tanto observacional, né? Então, vocês observam que quando tem tarefa, as ripples costumam ser maiores. E se você artificialmente prolongar as ripples, você teria esse ganho de performance aqui, né? Mas note como tudo em biologia, não é que esse cara vai para o 1 e a gente criou um super rato inteligente, coisa e tal, né? Enfim, tá para cima, tá convincente, mas ainda assim, não é aquelas coisas de biologia, né? Não é que você criou uma super... Diga. Esses 20 segundos de espera no braço do meio não influencia esse resultado? Pois eu não, acho que eles não têm sem o delay. Eu devo dizer que o 20 eu chutei, viu? Pode ser algo diferente aí, se alguém conseguir ver aí. Mas eles... 20 segundos mesmo. 20 mesmo, 20 mesmo. Eles não têm a versão sem o delay. Né? Mas, assim, classicamente, esse negócio de você memorizar... Porque, no fim das contas, o que vai dizer se tu vai para a direita ou se tu vai para a esquerda? O que vai dizer é o que você fez anteriormente, né? E junto com isso tem um delay. Essa é uma tarefa típica hipocampal, assim, isso até eu acredito bem, né? Esse negócio, assim, isso depende de uma coisa espacial que você fez antes, tem um delay, você tem que... Enfim, porque esse delay é importante, porque senão... Tem toda a literatura aí, né, de neurociência entre a formação de hábitos, né, e formação de... Bom, o hábito não deixa de ser um tipo de memória motora, né? Mas, em geral, quando as pessoas fazem protocolos, esses delays seria para deixar a tarefa mais hipocampo dependente, enquanto que sem delay, esses automatismos seria mais, enfim, basal ganglia ou programas motores dependentes, né? Tá, e não seria mais interessante deixar o delay em todos os braços? Pois é, mas ainda assim eu acho que o cognitive load aqui seria... assim, eu não sou um rato, né, mas eu tendo a crer que isso aqui é mais difícil, né, porque é uma escolha esquerda e direita e eu tenho que lembrar de onde eu vim, né, enquanto que... Eu acho que dificultaria, sim, mas por outro lado você tem que saber que não importa de onde estou vindo, entra na primeira oportunidade que tiver, entra na primeira porta, né. Tá, resposta sincera eu não sei, mas... não sei. Mas, enfim. Aqui eles estão vendo aonde no espaço ocorreram, né? Então, ocorreram nos pontos de rewards, e nesses 20 segundos ocorreram bastante ripples lá, né? Que mais? Aqui é a mesma coisa do que esse, visto de outra forma, né?
É porque essa ocorrência, né, ele induz o rato a ficar parado ali, óbvio que a ocorrência vai ser maior, e aí ele relaciona uma ocorrência com um acerto, entendeu? Na decisão. Não, Sei mas lá. eu acho que eles não estão... Não, esse resultado eu concordo que é esperado, esse aqui, né? O bicho passa mais tempo aqui, você tem mais ripples ocorrendo aqui. E note que, de certo, ele para aqui para dar uma pensadinha também, né? Que tem mais ripples aqui. Mas aqui eles não estão trabalhando com isso, não, né? Eles estão... nesses resultados que seguem, não... Mas... você está dizendo que... de ocorrência. É taxa de ocorrência, quer dizer, por que a taxa de ocorrência aumentaria? Não vejo relação. Tem razão, o que eu falei é bobagem. Tem mais ripple, mas por segundo, não. Aí não espero, não. Sim, foi erro taxa meu. De ocorrência, entendi. Tá, foi erro meu, então. Então isso aqui é um resultado, sim. Então o que eu falei eu retiro. Distribution. Não, mas agora diz occurrence aqui. Mas é... e aí? Mas na barra colorida tem a rate, né? Não, mas vai que é normalizado por bicho, né? Um bicho tem 10 mil, outro bicho tem 30 mil. Então, na realidade, eu não sei se eu retiro o que eu disse, não. Porque, veja bem, uma coisa é probabilidade, outra coisa é... Esse normalize pode ser normalizado por animal, né? Não quer dizer que seja normalizado para ser probabilidade total, né? Porque aqui também não diz, aqui só diz distribution, não diz probabilidade, então eu acho que eu volto, eu desdigo o desdito, enfim, acho que vale meu original. Que distribuição não é de probabilidade, né? Isso só fala occurrence. Então eu continuo achando, enfim, aí depende. Se for o absoluto, isso aqui não é surprising, se for normalizado no tempo, aí sim é um resultado. Mas eu acho que essa normalização é cross animals, para permitir tu fazer, permitir tu unir vários animais, né? Eu acho. Enfim. Mas o que eu estou dizendo é que esse negócio de melhorar a memória ou não depende desse cara aqui, né? Porque essa informação da onde as ripples ocorreram, nessa análise não tem. Esse cara aqui, ele nada mais é que um group data, na verdade aqui já é grupo, né? Mas é uma outra forma de ver esse mesmo resultado. Ele está sendo mostrado de novo, né? Então, basicamente, é o quanto melhora a performance do animal e está mostrando que se você comparar, aí ele vai fazer para, né? Vou comparar o vermelho prolongation com no stimulation, ou prolongation com random. Então, esses dois é comparando o prolongation contra os dois, você tem um resultado estatístico para aumento de performance. E se você só comparar esses outros dois aqui, né, o cinzinho e o preto, você não tem nada aqui, né? Não significant. E só vale para o outbound, para o inbound eles não veem diferença. É o mesmo resultado de cima visto de outra forma, em resumo. Na F, eles estão vendo quanto tempo o bicho demora para chegar nos 80%, né? Esse 0,8 aqui, né? Lembrando que a chance aqui é 50%, né? E aí está dizendo que, basicamente, o bicho... por isso que o prolongation aqui... Ixi, aqui eles botaram como eu queria, mas aqui eles mostram o prolongation primeiro, mas tudo bem. Mas, enfim, está mostrando que o bicho que tem essa prolongação, esse prolongamento artificial, aprende mais rápido. E que entre esses dois não tem diferença, né? E ele aprende mais rápido tanto em relação ao não estimulado ou a estimulação randômica. Então, você tem esse aumento, esse 0,8 que ele chegou aqui, né? Esse cara que chegou em 0,8 antes desses caras aqui. Só vale para o outbound, não vale para o inbound. E era isso para a figura 3, só tem mais uma figura, mas acho que tem mais coisa suplementar aqui, né? Aqui é a distribuição das ripples longas e curtas, elas não têm diferença, onde elas ocorrem no espaço. E você vê, para tu ver como acho que é normalizado por bicho, talvez, porque as longas são muito mais raras, né? E aqui a corzinha é a mesma, né? Então, tem alguma normalização aí para tu ver eles parecidos assim. Distribution of long prolongament, As duas normalizações, né? Acho que foi o que faria mais sentido, né? Eu acho que... Não, acho que eles devem ver a distribuição por bicho, e aí cada bicho normaliza para ser de 0 a 1. Mas você não, eu acho que não tem... A normalização por tempo, acho que não tem, não. Então, de certa forma, para mim, isso aqui é esperado. Aí, aqui está mostrando que não teve diferença em teta, isso aqui soa... Enfim, eles olharam outros parâmetros eletofisiológicos, né? Porque a performance do bicho, ele mesmo, acho que autodetermina o quantos trials ele consegue fazer, né? Então, embora o número de acertos seja maior, não quer dizer que os bichos tenham feito mais ou menos trials, né? Então, não teve diferença nos números de trials.
Na quantidade absoluta de ripples não teve diferença. Na velocidade média do bicho não teve diferença. E no teta delta, né? Enfim, teta power não teve diferença também. Beleza, figura 6 é isso. Então, para mostrar que uma certa especificidade para o que a gente viu na figura principal, nesses outros parâmetros eletrofisiológicos aqui, ou comportamentais, não teve muita diferença. Aqui é o mesmo resultado de novo, aí está dividindo por coortes, né? Fizeram vários experimentos, né? Então, aqui é o experimento do prolongation contra o random. Lá, acho que eles mostraram tudo junto, né? Mas aqui é um experimento do prolongation contra o no stimulation, que esse grupo no stimulation em algum momento virou um grupo random. Mas, enfim, está mostrando o mesmo resultado, vale para essas variantes, né? Lá eles fizeram, acho que juntaram tudo. E aqui é a estatística, enfim, a diferença entre... Ah, não, desculpa, aqui é pegando para os primeiros dias e para os últimos dias. Mas, enfim, vale para o outbound, e entre esses dois caras não tem diferença, para o inbound nunca tem diferença. Esse D aqui, eu não sei, se fizeram mais uma galera na... Levaram mais 5 bichos controles depois, sei lá por quê. Rats, a quarta coorte de animais. Eles fizeram... Ah, acho que esse aqui está com cara de que algum revisor pediu, né? Eles fizeram mais uma leva que foram implantados com tudo, mas não foram estimulados. É algum bicho controle que deve ter... Acho que de certo entrou aqui, né? Mas aí eu acho que eles fizeram... Está com cara que fizeram para algum revisor, porque não tem outro grupo aqui, né? Esse grupo está isolado aqui. Né? Enfim. Beleza, deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui é a mesma coisa de sempre aqui, mas eu gosto, isso aqui é bem suplementar mesmo, né? Cada coluninha aqui é um bicho, cada ponto é um dia por esse bicho, né? Mas mostrando que melhora a performance só para o outbound, para os 5 bichos diferentes, e o A, B e o C são coortes diferentes, né? A, B, e o que é esse C que não deu diferença aqui? Esse aqui é comparando o randômico com nenhuma estimulação. Enfim, é a mesma coisa, mostrando que é robusto across animals, é robusto, doesn't matter how you slice it. Tá, aqui eu achei interessante, esse aqui para mim é uma baita uma figura, né, mas caiu de suplementar, né. Eles descobriram, na verdade é um paper anterior, né, que se você estimula com essa mesma estimulação, se ela for mais forte, você corta a ripple, né. Isso está mostrado... Aqui é isso? Aqui tem uma ripple, estimula forte, fica lisinho, e a Sharp Wave segue. Bueno. Mas tem um outro paper que acho que a gente leu sobre isso, né? Mas basicamente, ripple truncada, esse vermelho aqui, ó. Firing rate, decai total. Eu não sei se tem a ver com estimular, talvez, porque uma coisa no hipocampo que costuma inibir células é quando você estimula essas commissurals, né? Connections. Não sei se talvez se você estimular mais forte, você ativa elas. Mas, enfim, aqui é normal e você mostra que você consegue cortar a ripple, o firing rate, tanto de piramidal céu do interneurônio. Então, aqui é o resultado reverso, né? Então, você vê que você estimulando, você cortando a ripple, você diminui a performance, né? O carinha vai para baixo aqui, só vale para o outbound também, aqui é para os bichos individuais. Enfim, bonito demais, né? Não sei nem porque não está na suplementar, desculpa, não sei nem porque não está na principal isso aqui. Talvez por já ter um paper mostrando isso, mas igual, né? Tá. Lá na principal só faltou uma figura, daqui a pouco eu vou para lá e aí acabou, tá. E tem a ver com spike content, então vamos para lá e a gente está arrumando para o fim. Então, a última figura inclusive, aqui é o texto que ele vai se referir a essa última figura, né? Então, vamos procurar pelos mecanismos fisiológicos desse efeito de melhorar a memória. Aí, comparando as propriedades dos neurônios durante os espontâneos e os recrutados por optogenéticas, né? O que eles vão fazer? Eles vão dizer que teve... Peraí. The participate neurons active... Tá dizendo que... Tá, vamos direto para a figura, então. Tá, o que tem aqui? Tá, aqui é a probabilidade de participação, né? Aquela probabilidade, se um neurônio vai participar ou não da ripple, mostra que a probabilidade de participação, é o que estava escrito aqui no texto, ó, the participating neurons foram o mesmo, né? Então, a galera que participou dos espontâneos ou dos driven by optogenética costumava ser o mesmo. Então, a probabilidade de participação espontânea
ou estimulado randomicamente, ou do prolongado, né, na parte prolongada, naquelas, né, que deu um R bem baixozinho, né, mas enfim, a gente olha para a linha, às vezes esquece de olhar para os pontos. Tá, um outro resultado, que é esse C aqui, que eles vão falar aqui no texto, dentro de uma ripple prolongada, né, tipicamente, um neurônio, ele preferia disparar, aqui eu sublinhando, que já está sublinhado, fica muito escuro, né, ele tipicamente disparava tanto ou na parte espontânea, antes de prolongar, ou na parte prolongada, né, mas raramente disparava em ambas as partes. Então, isso é algo que eles observaram, que é o C aqui, né. Então, basicamente, que você tem uma fração de células que prefere disparar no early, ou que prefere disparar no late. Então, a grande maioria prefere ou um ou outro, né? Não dispara por tudo. Quem dispara por tudo é esse both aqui, é uma fração menor. Isso que eles estavam dizendo aqui. Tá? Que mais? E aí, se você for ler o título aqui da figura, ele vai dizer que essas ripples mais longas, sejam as longas ocorrendo naturalmente, ou as longas induzidas por optogenéticas, prolongadas por optogenéticas, e vai dizer que tem a more diverse task-related activity. Eu pensando, que diabos eles querem dizer com isso, né? Aqui que é diversity. Aí eu descobri, lendo o texto, que diversity simplesmente quer dizer que é uma fração de neurônios participando maior, né? Eu acho estranho isso em escrita, porque a gente cria um termo, mas tinha dizer fração de neurônios, talvez não seja tão romântico, mas é mais fácil de entender, né? Mas aí está dizendo que a diversity of neurons, certo, um revisor perguntou, ou seja, a fração de neurônios, era maior, né, nas ripples prolongadas ou nas longas. Está mostrado aqui. Esse é o resultado D. Então, vamos lá, a gente está arrumando para o fim. Então, basicamente, aqui é a proporção de células que participam. É isso mesmo. Para cada evento de ripple, a gente tem a proporção de células que participam e o resultado, deixa eu dar um baita zoom aqui para a gente ver bem. E o resultado é isso aqui, né? Então, nas ripples normais curtas, esse cara aqui, em geral, você tem aqui esse tracinho seria a média, né? Você tem, na média, essa fração aqui de, quanto é que é isso aqui? Aqui é 10%, sei lá, 5% dos neurônios participando. Né? Mas, enfim, é uma distribuição, mas vamos olhar para a média, tá aqui. E aí, se você olhar para uma ripple naturalmente longa, você tem que ter uma fração maior de células que participam, né? Tá aqui, é 20%, né? Essa aqui é 10%, aqui é 20%. O que, de certa forma, assim, se você tem mais tempo, tem mais probabilidade de disparo. Bom, enfim, não sei se é esperado ou não, mas enfim. E aí que está mostrando que a prolongada, você tem também uma proporção maior de células. Isso que ele está chamando de diversity, por quê? Porque você vai ter mais células disparando, você está aumentando o número de células, está aumentando a diversidade de células que estão ativas, né? Mas a palavra diversidade é fração, com outro nome, até onde eu entendi. Então, eu acho que isso aí vem junto com a possibilidade dele estar só aumentando a estabilidade dos neurônios com a estimulação. E aí os neurônios disparariam muito mais, mas seriam os mesmos caras. Então, quer dizer, para codificar alguma coisa, nem faria talvez tanta diferença. E aí, vendo que são neurônios diferentes, que estão entrando e não entrariam se não fosse longa ou prolongada, tem mais diversidade, né? Sei lá. Mas será que... Tô pensando se não tem um controle para isso, porque... Eu entendi o que tu falou, né? Mas será que... Porque, assim, vamos combinar que se eu olhar mais tempo, eu tenho mais chance de ter mais neurônios disparando também, né? Mas talvez, numa escala de tempo do Ripple, esse aumentozinho de probabilidade, que ainda assim é pouco, alguns milissegundos a mais, não seja suficiente. Mas eu tô pensando... Deixa eu refrasear. Se tu pegar uma fração de neurônios ativa em qualquer intervalo de 50 milissegundos, independente de ser Ripple ou não, e aí depois você compara a fração de neurônios ativa em 100 milissegundos, né? Será que, enfim, você não teria um aumento da fração? Ou, normalmente, uma ripple é algo tão curto que 50 e 100 talvez não mude a probabilidade, e realmente aqui você tem um recrutamento maior. Eu sinto que poderia ter algum controle pelo fato desse cara ser maior no tempo, eu não estou dizendo que ele explique. E eu até acho que não, porque ele é maior, mas não é tão maior assim, né? Mas, enfim. Mas me ocorre que poderia ter sido feita alguma análise aqui para tentar controlar pela duração. Bueno, mas é isso, diversity, então tem outros tipos de... Aparece uma galera maior ativa aqui. Aqui que é essa aí, é que agora o zoom tá muito grande. Essa aí... Que é justamente aquele início, a primeira figura, né? Que é a galera que dispara menos, começa a aparecer. É isso mesmo.
Porque você tem uma Ripple mais prolongada, na realidade ela se correlaciona, eu acho, né? Assim, tem a ver, né? Não sei se correlaciona. Mas é a probability, participation probability, ou estava na suplementar. Mas enfim, tem uma galera que, não, mas está aqui, né? Então quem dispara menos, eles costuma ter uma preferência maior para as longas, né? Eu acho que tem a ver com isso aqui, sim. Bom, deixa eu voltar lá para a gente arrumar. Isso que não ia passar de 1 hora, tá passando. Onde é que tá? Tá, aqui que esse E aqui, baseline, prolonged. O que eu faço com isso? Tá, aqui é se é aquele mesmo tipo de métrica, mas agora a métrica está dizendo se está pegando esse cara aqui, né? Se ele prefere a primeira parte ou a second part. Que engraçado que ele mudou a nomenclatura, né? Antes era early and late, agora está chamando de first e second. Por que não manteve o mesmo nome? Bom, não sei se tem alguma pequena diferença. Mas, enfim, tá vendo que as células que disparam mais costumam preferir o início da Ripple, e as células que disparam mais lentamente costumam preferir a second part. É isso, né? Na média, quem dispara na primeira parte tem um baseline maior do que a segunda. Beleza, né? Mas de resultado seria isso, por enquanto. Você tem mais células participando, e aqui são as características. É que a diferença é que aqui é within a Ripple, né? As análises que a gente viu lá não era dentro de um evento Ripple, né? Seriam comparando diferentes eventos Ripples. Beleza, figura G. Tá, estamos rumando para o fim. Aqui ele está olhando que a gente sabe que durante os eventos Ripples a gente tem essas sequências de ativações, né, chamadas replays, né, e aqui, de certo, então, o eixo Y aqui, embora não esteja escrito, seria a identidade do neurônio 1, 2, 3, assim por diante. Aqui é no tempo, então cada ponto é onde esse neurônio disparou. Se eu não me engano, ixi, o que é o quadrado e a bolota? Acho que tem a ver com interneurônio, ou se piramidal cell ou não. Peraí, isso aqui é a G. Eles têm alguma notação para ser essa elipse aí ou não, né? Ellipsoids indicate pyramidal cell, square interneurons. Mas, enfim, ele está dizendo, ó, essa aqui são esse aqui é um evento de replay, né? A gente tem essa atividade sequencial das células. E eu faço o que com isso? Nada, né? Acho que é só um exemplo. Example, replay sequence. Tá, e ali tem que acreditar neles, claro, né? Sem ser baseado em fé. Fé no próximo, eu digo, né? Mas os neurônios estavam já organizados, o ordenamento deles, por onde eles são ativos no espaço, né? No travel trajectory. Neurons representing the central and side arms fire mainly during the spontaneous and prolonged part. O que está dizendo é o seguinte, está dizendo que tá aqui, né? Tem esse código de cor aqui, meu Deus do céu. Então tem o código se é redondo ou quadrado, tem interneurônio ou piramidal. Tem o código de cor, neurônios que codificam, que costumam disparar mais no meio do arm, e neurônios que costumam disparar mais no side do arm. Essa cor não tem a ver com essa, tá? Isso aqui é probabilidade. Mas, enfim, o claim deles é que é para ter mais coisa azul aqui no início, embora eu veja aqui uma galera aqui do side arms, né? E é para ter, os neurônios costumam disparar posteriormente na Ripple, esse é o claim deles, né? Costumam preferir, embora tenha um azulzinho aqui, são neurônios que costumam codificar esses lados, os side arms, né? Em comparação com o center arm. Bom, esse é o claim deles. Na H, então, agora está mostrando os neurônios que são ativos. Aqui eles organizaram os neurônios. Deixa eu ir lá ler, mas se eu não me engano, aqui cada quadrado seria aonde o neurônio tem o seu place field. Né? Aí o que está mostrando aqui é que os neurônios que têm place fields aqui, então tem uma certa célula, a célula costuma ser ativa aqui, então ela vai contar para uma contagem aqui. Aí para essa célula eu vou ver se ela prefere o início ou o fim da Ripple. Se preferir o início, está mais azulzinho, se preferir o fim da Ripple, está mais, sei lá, amarelinho. Eu acho que é isso que foi feito, deixa eu só confirmar. Distribuição de place fields. Tá, aqui eles só pegaram. Pois tem alguns detalhes metodológicos aqui, né? Eles só pegaram os neurônios que têm o quartil superior de probabilidade. Então, você tem uma certa probabilidade do neurônio participar ou não de uma Ripple. Então, tem neurônios que são mais prováveis e neurônios que são menos prováveis. Então, tem que cuidar que essa análise aqui foi feita olhando
para o quartil de cima. São os neurônios com maior probabilidade de participação. E onde eles têm os place fields é só durante outbounds, né? Então, a análise do inbound não está feita em lugar nenhum, também não tem na figura experimentar. Então, basicamente, aqui, os neurônios estão organizados para onde eles têm place fields, durante corridas outbounds, e aqui é a média dessa preferência. E o resultado é esse, né? Então, que os neurônios que codificam o center arm costumam disparar mais no início da Ripple, e os side arms costumam disparar mais no side, né? Aí eles compararam essas proporção, enfim, algum teste de proporção aqui deu significativo, né? Ou seja, isso aqui não é evenly distributed, a gente tem uma diferença, enfim, essas cores aqui são significantes dos testes que eles fizeram, e isso valeu para as Ripples artificiais também, né? Embora não tá tão bonita quanto essas longas aqui. E aí estão dizendo que essa organização aqui não ocorreria, né, usando, acho que é um Fisher da vida que eles fazem. Não, Ranks, peraí, eu estou no H, né, Fisher Exact Test, né, enfim. Mas ele está dizendo que isso aqui é específico para essas ripples longas ou prolongadas, esse profile. Para esses caras aqui não ocorreria. Esse coloridinho aqui você não teria significância estatística. Bueno, aqui é mostrando a mesma coisa, né, aqui está pegando somente as células cujos PF é place fields, cujos place fields preferem os side arms, e aqui está medindo, aqui eu acho que é, caramba, o que é esse cara aqui? Eu acho que esse aqui é o normal, esse aqui é o normal curto, né, então não tem nenhuma preferência, mas durante as ripples espontaneamente longas, eles preferem mais o second part, né, esse cara aqui é diferente de zero. Durante a ripple prolongada também, e essas ripples randômicas não, né? Então, é o mesmo resultado que está aqui, visto num box plot. Tá, as últimas duas figuras, deixa eu só ver se na suplementar tem mais coisa. Em relação a spikes, aqui é uma ripple curta, aqui é uma ripple longa. Então, aqui os replays. Aqui eu falei que ia aparecer exemplos de doublets, né? Tá aqui as doublets da vida. Que lá no início mostrava que tarefas com memória ou tarefas em novidade tem mais doublets. Então, aqui um exemplo de doublet. Enfim, prolonga. Está mostrando as sequências de diferentes exemplos, né? Ripples prolongadas. Aqui o resultado, acho que eu vou pular, mas é mais ou menos a mesma coisa. Fraction of cells. Vou pular. Então, aqui é mesmo. Tá, eu acho que está acabando o paper. Pois bem, essa aqui eu vou deixar. Então, voltando aqui, né? Então, as últimas duas figuras aqui, aqui eles estão olhando, eles fizeram cross-correlações entre neurônios. Então, durante a Ripple, a gente tem... Tá, isso aqui é uma cross-correlação feita durante o delay, se eu não me engano. Aqui, pois é, ali já é um delta de cross-correlação. Eu vou ver se eu acho uma cross-correlação suplementar ali. Mas só um pouquinho. Score during ripples. Tá. Peraí, essa aqui é a J. Deixa eu ver como é que eles escrevem esse troço aqui. H-I-J. Place cells in left and right. Não tem. Eu estou procurando um exemplo de cross-correlation. Aqui tem uma cross-correlação, tá bem. Então, ó, durante esse evento de Ripple, eles pegam e vê a probabilidade de um neurônio disparar de par a par, né? Cross-correlação é par a par, de probabilidade de disparo de um neurônio em relação a outro, né? E aí o que eles mostram é basicamente, então aqui seria uma cross-correlation. Eu não entendo porque não dá o pico no... tá, porque é uma sequência, né? Então o neurônio dispara um pouco depois do outro, mas beleza. E aí está dizendo que neurônios que costumam codificar o mesmo braço, né? Então os dois neurônios que, sei lá, que codifiquem esse braço aqui. Aqui são vários exemplos de place cells, né? Por sinal, essa place cell tem place field nos dois. Me dá um cara que tenha... Tá aqui, ó. Então essa place cell aqui codifica esse braço direito. Essa outra place cell aqui também codifica o braço direito, embora tenha um certo, enfim, a localização exata varia. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, se eu fizer uma cross-correlação desses disparos durante a Ripple, eu tenho esse cara aqui, ó, porque elas codificam o mesmo braço. Enquanto que se eu fizer uma cross-correlação entre esse cara aqui durante a Ripple e... Nossa, me dá alguém do lado esquerdo, e esse cara aqui do lado esquerdo, eu vou ter uma... Elas são menos... Não digo coincidentes, né? Mas coincidente com delay, né? Então você tem essa diferença entre coativarem. Se coativam mais, quem codifica a mesma coisa.
em resumo. Esse resultado, aqui é a mesma coisa para ripples geradas por optogenética. Tá, aí o resultado principal, então, vai ser esse delta. Vamos ver a diferença entre a galera que codifica o mesmo braço e a galera que codifica braços diferentes. Então, aqui tem um delta, que é o que eles plotam aqui. Então, tá vendo? Ó, aqui é a diferença entre quem codifica o mesmo braço e braços diferentes, e eles mostram que aumenta, e esse delta é maior para as ripples naturais longas ou as prolongadas, mas e para randômica seria menor. E daí, o que eu faço com isso exatamente? Eu não sei, né? Bueno. Depois eu vou lá no texto, agora como é que eu interpreto isso? Sei lá, me perdi um pouco. Tá, o K para acabar é a mesma, na verdade é o que eu já mostrei lá na figura experimental, né? Que é um exemplo de cross-correlação, mas tá chamando de firing rate. E aqui chama de cross-correlation. Bom, a unidade de cross-correlation pode ser firing rate, né? Então não tem nada muito errado, não. Mas é o que eu já tinha mostrado na suplementar, né? Que eles disparam mais, eles são mais coincidentes, né? Com o mesmo braço que com braço diferente. E o resultado é esse. Esse delta aqui, esse menos esse, é maior para cá do que para o random. Só que e aí? O random é algo bem artificial. Faço o que com isso? Para mim, ele... Acho que talvez ele pudesse ter acabado aqui o paper, né? Eu não entendi o punchline desse aqui, né? O que eu faço com isso? Cross-correlation. Eu vou lá no texto ver se eles promovem esse resultado. Tá, eu vou voltar na outra... Eu vou ler, então agora para finalizar, eu vou ler esse finalzinho da descrição do resultado. In the maze, nós examinamos a relação entre o conteúdo de disparos durante as ripples e como as células são no maze, né? O place field no maze. Tá, e só considerou as células que mais participavam, isso eu já falei. Tanto na parte early or late, não interessa, né? Mas tem que ter a probabilidade alta de participar. Esse aqui é o resultado que eu já li, aquele anterior, esse eu gostei, né? A distribuição dos place fields. Isso aqui já foi lido, né? Então, neurônios que preferem mais os side arms, eles costumavam disparar mais tardiamente. Isso aqui já foi, esse aqui tá legal. Eu quero entender esse último resultado aí, né? Tá, segundo, que outra análise eles fizeram, né? Então esse aqui foi, o H foi bem. Mas vamos ver se eu entendo isso aqui, né? Nós identificamos neurônios que tinham o place field num dos únicos arms, só durante outbound, né? Spike occurrence, né? Side arm place cells of side arm place cells fired at higher probability during the second part. Figura 4i. Tá, não, tá, essa parte aqui também, tá ótimo, isso aqui tá legal. O problema é com a J, que eu não entendi direito qual é que é o punchline. Banot, beleza, tudo bem. Tá, agora vai chegar na J. There was an inverse correlation between place cells active in the left and right side of the arm in different ripples. Durante tanto as espontâneas quanto prolongadas, os neurônios que codificaram o mesmo lado costumavam disparar mais do que os que... Tá, beleza, esse é um resultado por si só. E essa diferença é como a gente interpretou mesmo, foi maior durante as ripples longas, né? Stronger for neurons. Bom, tudo bem. Tá, então eu vou ler a discussão deles muito brevemente e a gente encerra, né? Nossos achados demonstram que uma medida simples, eletrofisiológica, uma duração da ripple, né, tem informação sobre computações neurais underlying, né? Isso aqui é meio, assim, circular, né? Se tu define que computação neural é ripple, tu está analisando ripple, tu está dizendo que a ripple permite você analisar ripple, enfim. Mas tudo bem. Tá, então esse é um resultado muito bacana, learning e novelty, né, associado com ripple maior. Esse aqui é muito bacana também, conseguiram aumentar, né, a performance prolongando as ripples e também diminuíram a performance diminuindo a ripple. Aqui está o paper onde isso foi mostrado, 7. Mas só no outbound, né? Com aquele delay lá. Só no outbound com delay, prolongar a ripple não necessariamente ficou repetindo o disparo, mas recrutou mais neurônios, né? É o que ele chamou da diversity, né? Porque você tinha uma fração maior. E fora isso, está dizendo que os neurônios recrutados, eles costumavam a preferir os side arms. Agora eu estou entendendo, né? Porque, na verdade, como tu falou, ele só tá... Esse resultado vale para o delay. No delay, tu tem que ir para o side arms. Então, de certa forma, tu tá
fazendo com que os neurônios codificam os side arms, que são o lado que você tem que ir. Agora, sabe uma análise que me ocorreu? Por que não divide esses neurônios durante a ripple, durante esse delay period, divide entre os neurônios do braço que é onde o animal tem que ir e do braço onde não é, né? E brinca de cross-correlação. Não, eu tenho que formular melhor, mas me parece que também pudesse ter alguma análise por aí, né? Analisar replays, ou seria pré-plays, né? Do braço que o bicho tem que ir em relação ao braço que o bicho veio. Tá, não consegui formular bem, mas acho que tem alguma análise a ser feita por aí. Randomly não aconteceu, nós hipotetizamos que uma palavra chique, né? Neurotrajectories of optogenetic induced events depends on contemporaneous brain states. Eu não sei se eu entendi o que está escrito aqui. Tá, está dizendo que uma coisa que eu li rápido é que os randômicos e os shorts eram parecidos, né? Enquanto que os longos e os prolongados eram parecidos entre si. Tá? Nós hipotetizamos que as trajetórias neurais dos eventos induzidos optogeneticamente depende do estado contemporâneo do cérebro. O que ele quer dizer com isso? Bom, não sei se eu entendo essa frase. Uma vez que a trajetória foi selecionada, no início da Sharpwave Ripple, artificial recruitment via optogenetic is constrained by the attractor dynamic of C1 network. Tá, e tá dizendo o seguinte, né, que realmente o bicho está fazendo computação, estava trabalhando no Maze, então os neurônios que têm place fields seriam mais importantes que os neurônios que não têm place fields. Eu acho que é isso, talvez seja isso. E aí, quando você estimulou, prolongou artificialmente, não apareceu qualquer neurônio lá. Opa, deixa eu entrar nessa ripple aí. Ele está dizendo que os neurônios que foram ativos, mesmo que artificialmente, eles tinham a ver com a tarefa. Mas para isso, acho que isso aqui não foi testado diretamente, né? Porque acho que você tinha que testar proporção de neurônios com place fields participando da ripple, né, artificial ou não. Eu acho que esse seria o teste que eu não sei se ele fez, né, para corroborar essa frase aqui. Que em nenhum lugar tem proporção, olha, tem mais neurônios. Ah, tem sim. Tem numa suplementar aqui, ó. Então tá aqui. Ó, esse aqui eu tinha pulado. Então o que ele está mostrando aqui que é a informação espacial. Então é aqui que dá suporte para aquela frase lá, né? Então tá dizendo que os neurônios que aparecem durante os ripples longos ou prolongados teria mais informação espacial que o randômico ou espontaneamente curto. Teriam mais spatial selectivity. Então é isso, tá? Aquela frase lá estava backed up por essa figura suplementar 12 aqui. Então tá aqui, ó. Então realmente os neurônios que aparecem, eles têm mais informação espacial. Aí sim a frase é uma figura que eu não tinha lido aqui para vocês. E a frase anterior, Adriano, que ele fala do estado contemporâneo. Isso aqui. Não, isso aí eu interpreto o seguinte, ele está falando dos ripples gerados aleatoriamente, né? Então, o efeito desses ripples depende para onde a energia, digamos assim, energia que atrator ele vai ativar, né? Se é um atrator que tem a ver com a evocação da memória lá da tarefa ou não. Uhum. Mas eu acho que o suporte é aquela figura suplementar, né? Tá mostrando que neurotrajectory no sentido eu estou pensando em algo, sei lá. Então, se eu estou cantando uma música mentalmente na minha cabeça, eu tenho uma neurotrajectory que está rolando. Se o bicho está fazendo essa tarefa aí, de certo ele está concentrado. Eu acho que neurotrajectory seria essa atividade lá. Mas acho que é isso. Sim, né? Se você joga um monte de ripple, você induz ripples, né? Durante você está ouvindo uma música, concentrado nela, você vai produzir, sim, teoricamente, né? Uhum. Memória, consolidação de memória nisso, né? Ou evocação relacionada a isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que está escrito aqui. Mas a bem dizer, aonde isso foi mostrado no paper, né? Acho que é lá naquela figura suplementar, né? Porque... Não, mas eu acho que isso é para explicar que o aleatório não faz muito efeito, porque não dá para saber o que é que o rato está pensando na hora. Mas um prolongado, quando você prolonga um ripple, que teoricamente seria um ripple de evocação lá da tarefa. Aham. Não entendi. Aí tem efeito. Acho que tem mais coisa, né? Que até porque ele está falando hypothesize, né? Então, não, eu entendi exatamente o que tu falou, e agora eu entendi o que eles quiseram dizer.
Eu estava sendo meio crítico, pensando aonde exatamente está mostrado, mas pensando bem, eles estão na parte da discussão, né? E está escrito, eles estão hipotetizando que isso é o caso, né? Então, mas é compatível, né? O que está escrito aqui. Eu não entendi exatamente, né? Enfim, diga lá, Pavão. Então, mas é que essas random também, elas são mais curtinhas, né? Elas não têm o onset, né? Já preparado. Elas então, são mais curtinhas para conseguir fazer esse claim dele, aí teria que como aquela suplementar 4 lá, você deveria fazer um profile mais longo, né? Uma duração mais longa, né? Então, fazer uma estimulação mais longa para conseguir ficar compatível, né? Tem que ver se é possível também, né? Porque, enfim, até o protocolo deles de inibir, mas aí não é para ser prolongado, é para um estímulo maior. Mas eles não têm aquele firing rate inicial grandão que tem, né? Nas espontâneas, né? Mas enfim, mas tá aqui, eles estão no direito deles, né? De hipotetizar, e eu acho que é algo bem, enfim, condizente com o que foi mostrado, né? Uma vez que está dizendo que então o CA1 já estava num certo modo lá e foi só recrutado mais gente, mas que estava na trajetória neural. Agora eu estou entendendo melhor esse jargão aqui. Essa observação suporta a ideia que as sequências de CA1 são computadas localmente. Aí é uma outra treta da literatura, né? Que essa altura do campeonato, isso aqui a gente pode discutir depois, né? 18 e 26. Agora aqui não aparece o nome dos papers, né? Enfim. Tá, mas diz que é prova para que as coisas acontecem locais, mais do que... Esse aqui tem a ver com aquela tua colocação lá no início, lá, Santiago, mais do que está vindo lá de upstream regions, mas, né, alternativamente é o que tu falou aqui também, né? Um hipocampo não está isolado, a gente está num cérebro, que está num bicho, blá, 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 então, enfim, até que ponto essa conexão toda... E aí não tem como errar, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Então, tá bom. And the differential might be the network state errors and the differential effects entre o closed loop e essa estimulação randômica might be determined. Enfim, estão os dois aqui, né? Então, ou é um ou é o outro, beleza. Então, independente disso, né? O fato de ter mais neurônios, né? Que por si só cobrem mais segmentos dos traçados planejados. Isso que eu senti falta, né? Olhar para replay de future, olhar para pré-play, no caso, né? Eles não olharam pré-play, né? Será que está codificando mais o braço que eu tenho que ir do que o braço que eu vim? Assim, o paper é lindo e tudo, né? Mas senti falta desse tipo de análise. Pode ser que isso, então, explique esse aumento de memória tanto das ripples longas, enfim, associação com a memória das ripples longas, quanto das induzidas por optogenética e... Acabou. Reference. Uhul! Tá, como é que eu vejo a cara de vocês de volta aqui? Interromper o compartilhamento? Ou posso? Vocês querem que eu mostre alguma coisa aqui? Fechou? Eu só queria... É que eu me sinto falando sozinho aqui, eu não vejo vocês. Eu fiquei com uma dúvida. Eles não chegaram a fazer, tipo, uma sequência de neurônios que fizeram sharp ripple longas? Tipo, esse neurônio foi primeiro, segundo, terceiro, uma ordem, rank order. Não chegaram a fazer nada disso. Mas como assim fazer uma sequência? É porque eles... Em geral, você tem sequência, que você pode falar sequência de ativação, né? Isso. Ou você pode ordenar as células por aonde elas são mais ativas no espaço, né? Seria uma sequência ordenada pela atividade delas no espaço. Esse aqui de G, que eles mostram essa sequência aqui, eu acho que é ordenada pelo espaço. Example of replay. Eu acho que é pelo espaço. Mas, enfim, acho que eles trabalharam com os dois tipos de sequenciamento, né? Porque se você for olhar lá no início, eles têm esse negócio de rank order. Isso aqui eles pegaram os neurônios e falaram quem é ativo primeiro e quem é ativo por último na Ripple, né? Normalizado de 0 a 1. Então, a bem dizer, eles trabalharam com tanto... Esse aqui, independente de formação espacial, eles trabalharam com esse sequenciamento. E, no fim, eles botaram... Mas, a bem dizer, essa ordem aqui não tem aquelas métricas de replay aqui, né? Nesse paper. É diferente, né? É diferente, né? Eles estão mais classificando se é do lado ou do centro, né? Mas os exemplos são lindíssimos, né? De ordenamento espacial aqui, né? Mas a bem dizer, eu acho que não tem uma métrica de ordenamento desse ordenamento espacial sendo estudado, eu acho. Esse ordenamento aqui, né? Claro que, novamente, aqui tem que ver se estão ordenando por tempo de ativação, isso aqui é esperado por programação em MATLAB.
ou se o ordenamento aqui é via espaço, né? Sim. Uhum. Fala spike sequences. Aqui eu não... Porque pode ser que isso aqui seja, entende? Pela própria ordem temporal que está determinando o eixo Y aqui, né? Não necessariamente espaço. Mas, enfim. Tá. Era isso. Beleza. Como é que eu vejo vocês, gente? Aham. O que vocês estão vendo que eu estou vendo? Agora eu me vi. Aí vocês devem estar me vendo vocês. Aí é um loop infinito, é isso? É só parar a apresentação que daí você consegue ver a tela de todo mundo. Aí, voltei. Beleza, não tem como ser menos de 1 hora, né? A gente não consegue. Mas tá bem, tá bem. Muito bom. Beleza. E aí, bom, aí o Santiago tá de mestre de cerimônias aí, né? Deve saber quem é o próximo aí para seguir. O próximo é Indiael, acho que ele não tá mais, né? Tá aí ainda. Não tá, ele saiu. Indiael, depois sou eu. Não sei se vocês vão me aguentar com essa voz por muito tempo. E depois eu não sei mais, tem que ver. Não, beleza. Mas então falar Indiael ainda aí para divulgar. Arthur, tá aí, com o Brian, é isso? Olha o isolamento, olha que bonito. Olha o isolamento. Ah, isolamento porra nenhuma. Ciência, porra. Mas tá massa, gente, eu não sei. Beleza. A menos que tenha alguma consideração mais, eu gastei minha voz aqui. Bom peito aí, curti também. Esse é daqueles que é difícil pegar algo errado, né? Foi bem... Em geral, sabe que eu sou bem crítico, mas esse aí, como tá apresentado, eu não vi calcanhar de Aquiles, assim. Bem... Eu só fiquei pensando numa coisa, assim, que você começa... Não sei se foi mais um comentário teu, ou se foi uma introdução do paper mesmo, que eu não cheguei a ler. Você fala daquela transição do hipocampo, é um modelo canônico aí de transição do hipocampo para o neocórtex e formação de memórias, que os Ripples estariam envolvidos nisso, mas a tarefa toda é meio que operacional, é meio que uma working memory, não uma tarefa de memória, de evocação, assim. Embora seja hipocampo dependente, mas já se mostra que tem coisa operacional do hipocampo também, né? Então, os caras, pode ser um claim muito alto, assim, de os Ripples facilitam a transição de uma corticalização da memória, mas faz uma tarefa de operacional e está lá no hipocampo só, né? É só um comentário. Porque aquele... do tempo que ele fez, de quantas vezes ele fez a tarefa no tempo. Aquele gráfico de performance, eu acho que é cross days, não é? É isso aí, né? Agora vocês não estão mais vendo minha tela, né? Mas a figura é 3C, que mostra... Enfim, o resultado principal, ele é cross days, né? Então, a BNZ vai de um dia para o outro. Mas é a mesma tarefa, né? O Ripple está sendo verificado sempre em relação ao embalde anterior, né? Então, é meio operacional sempre. É que o comportamento é sempre operacional, não é? Hã? O comportamento é sempre operacional. Você sempre tem que jogar a coisa para cima ali para atuar, né? Eu acho que envolve os dois, a memória e a memória de trabalho. E aí é difícil tu prestar atenção numa coisa no momento e não ser operacional. E aí, quanto mais os dias vão passando, mais vai consolidando a memória. Envolve os dois. Memória e memória de trabalho. Memória de longo prazo, memória de curto prazo e memória de trabalho, eu acho. Tem toda uma literatura também de sono e ripples, né? Mas aí é que a estimulação foi feita durante, né? Aí tem aqueles papers de põe o bicho para dormir e estimula nas ripples que ocorrem no sono, né? Nos slow wave sleep e tal. Mas enfim. Porque se a gente comparar o primeiro dia só operacional, e aí o último dia, onde a memória dele pegou a regra, então tu já vê que tem uma memória envolvida além da operacional. Mas desde o primeiro dia já dá, né? Se tu comparar o primeiro dia com o último dia, se fosse só operacional, não ia dar diferença. Como tem a memória envolvida, então acaba dando uma diferença maior. Né? Uns aprendem a regra mais fácil, outro mais devagar. Envolve mas aí é condicionamento, né? É questão de
condicionamento clássico, né, também, né? Não, ali é regrinha, né? Nem sempre, não necessariamente... Condicionamento operante, é mais Skinner, né? Não é Pavlov. É operante porque ele recebe a recompensa e é ele que toma a decisão, né? É um estímulo... Não, meu ponto é só assim, que faz esse claim bonito no começo, essa probabilidade de estar achando aqui o Ripple e a facilitação da corticalização da memória, mas comportamentalmente é sempre limitado, né? Porque você precisa de vários trials para você identificar isso, mas ao mesmo tempo a memória principalmente para eventos, é um negócio único, não é um negócio que você fica repetindo o tempo todo, né? Aí teria que ver e colocar tipo um eletrodo no córtex e um no hipocampo para ver quantos dias ele precisa para isso se corticalizar. Mas às vezes em 1 ou 2 dias ele vai estar corticalizada, né? Então esse é um gap, né? Então, mas daria para bolar um desenho experimental e ver quantos dias esse desenho experimental precisa para que essa memória se corticalize e não fique só hipocampal. Enfim. Né? Eu acho, pelo menos. Mas essa corticalização não é difícil de, enfim, experimentalmente, como é que você prova que foi para lá, né? Assim, tem os... Eletrofisiologicamente, enfim, você tem os papers de lesão e tudo mais, toda uma teoria, né? Mas cadê essa memória exatamente? Né? Não, mas tem vários estudos mostrando corticalização de memória, assim, mas eu acho que é mais difícil no córtex, de fato, porque teria que ver quais os cortes recrutados nessa tarefa experimental. É super difícil fazer memória episódica em bicho, né? Sim. O pessoal fez as coisas fizeram com ave, mas nunca era uma memória episódica, eles sempre chamavam de episodic-like, né? Eles nunca conseguiram achar de verdade uma coisa que é episódica. Quando é motor, é mais fácil, tu coloca no córtex motor. Agora, nesse caso ali, tem que ver um outro córtex, teria que ver os córtex recrutados nesse desenho experimental. Além do hipocampo. Bom. Bueno. Eu cansei minha voz, eu vou ficar quietinho. Envolve espaço-tempo, né? Que dizem aí. O Robinho tinha feito um comentário estatístico aí. Fala aí, Robinho. Ele tá aí? Acho que a chance de pegar uma próxima Ripple não é baixa, considerando que uma Ripple ocorre a cada segundo. Eu acho que talvez por isso que o random também aumenta, né? Aquela proporção de bicho mais comprido, né? E aí? Não, é só um comentáriozinho besta ali. Mas eu acho que sim, acho que aquilo ali, Ripple acho que é 1, 2 por segundo. Acho que ali em uma janelinha de 400 a 1 segundo ele pega sem querer uma outra em algum momento, né? E dado que ela dura aí uns 100 milissegundos, sei lá. Mas e note que mesmo que ela caia antes, e aí depois, enfim, ela não precisa cair necessariamente na colada quando uma está terminando, né? Para ter esse prolongamento, né? Pois é. Pode cair antes e depois vem uma natural, ou pode cair no meio e ainda assim prolonga. Então não precisa cair exatamente para ser visto como um prolongamento, não precisa cair exatamente ao término de uma natural. E qual que é o drama de usar erro padrão, Robinho? Você queria que colocasse intervalo de confiança ou você queria que colocasse desvio padrão mesmo? Qual que é o drama? Desvio padrão, né, velho? Se a tua intenção é estatística descritiva, é desvio padrão. Ele tá fazendo uma parte de descrição, não tá fazendo comparação ali. Gráfico, via de regra, pede, né? Se tu quiser, né, mostrar a dispersão dos teus dados, é isso. Erro padrão não tem razão para mostrar ele em nenhum lugar. Nem como estatística descritiva e nem como inferência, né? Ele serve para calcular intervalo de confiança, mas não para mostrar. Né? Mas você verificou se ele está mostrando erro padrão, erro da média? Tá. Aqui é SEM, nesse paper é SEM, erro padrão. Mas pelo menos a suplementar tem uma parte lá mais transparente, né? Que ele mostra mais os dados, pelo menos isso. Não, mas o fato de mostrar para vários bichos separados, mostrar várias tarefas, na verdade o que me surpreendeu tem um monte de figura power ali, que para mim era uma figura principal também, né? Sim, a suplementar tá muito boa, né? Tá bacana. E nós vamos ficar de olho nesse data. Uma coisa, eu não estou mais projetando, mas se vocês forem ver, eles dizem que eles vão botar online, né? Então vamos ficar de olho aí, né? Enfim.
Aí daí tem espaço para muito trabalho aí ser feito, parte computacional. Não sei se está ligado, no site do Buzac ele está disponibilizando um monte de coisa que não tem no CRCN. Eu sei também, tem. Acho que lá tem menos documentação, mas tem uma porrada de dados. É interessante. É massa. Mas então tá mais assim, Marco, hoje em dia eu para qualquer coisa eu preciso de gente, né? Human resource. Enfim, para fazer as coisas. Mas é isso. Então, beleza? Beleza? Para de gravar. Mais. Falou, abraço.